Glória a Deus. Cumprimento, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá um glória. Vamos cumprimentar os ouvintes que estão nos ouvindo na rádio, Filho de Deus, no YouTube, dizendo: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, diga: a vitória é sua, é minha, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Amém, igreja. Irmãos, eu estava lá em casa hoje, aí Deus falou: ó, fala mais uma vez, João 3,16. Pega a tua Bíblia aí, João 3,16. Hoje é Santa Ceia. Agradeço a todos vocês que estão aqui. Agradeço aos irmãos que estão ceando online, de quem é de Deus, na mão de quem é de Deus, mas não ceia presencialmente naqueles que são rebeldes. Ele é um irmão pregando que não pode ceiar online, mas é engraçado, né? Como é que vai fazer? O irmão casou 2, 3 vezes, está dando ceia lá, vai pegar a ceia do mundano, terrível. Vamos lá, livro de João 3,16. Olha só o que diz aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim, assente e glorifica a Deus. Irmão, acho que todo mundo aqui, quando era adolescente, já ouviu uma história de amor, né? Já viu a história de amor? Romeu e Julieta. Eu tava viajando com meu irmão José, numa viagem missionária, e nós foi para uma cidade, esqueci o nome da cidade agora, não estou lembrando mais, eu estou ficando velho, né? Mas aí nós passou por um lugar, tinha um morro e lá em cima tinha uma capela. Eu acho que nesse lugar era perto de Santa Helena, né? Onde nós ia passando. E aí era 300 quilômetros para ir, 300 para voltar, me lembro. Eu me lembro que Deus mandou não comer nada naquela cidade, mas Deus fez a obra lá. Não, daqui a pouco o irmão Zé vai lembrar lá. O irmão Zé está mais novo que eu, não, está mais velho, né? Ele vai lembrar. E a gente estava passando Pirinópolis, tá vendo? Tá vendo? Passou Quirinópolis. Né? E a gente passou num lugar lá e estava lá uma capelinha em cima da serra. Eu falei: mas como é que o pessoal subiu lá e fez essa capela? Aí o irmão Zé me contou a história. Não, isso aí foi um casal que a família brigava. É semelhante a Romeu e Julieta, né? Então, a família não queria que eles casassem, eles subiram lá em cima e se mataram lá. Aí fizeram a capela lá. Então, por que eu estou falando isso, irmão? Todas as histórias de amor não é comparado com a maior história de amor, a de Jesus Cristo. Nós vemos essas histórias que às vezes nem é bem assim como eles contam, que a fulana se matou pelo fulano e tudo mais, né? Mas a história de Jesus é a única que eu posso garantir que é verdade. É a maior e melhor história de amor. Porque Jesus, ele não morreu por um, ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu por muitas gerações que vieram e vão vir depois de nós. Então Jesus é uma história de amor verídica. Porque há um tempo atrás, irmãos, nós éramos uma terrinha sem valor. Nós éramos um monte de barro, uma terra sem cultura, que ninguém queria nada. E o proprietário dessa terra fazia o que queria, que é Satanás. Mas um certo tempo, Jesus quis comprar essa terra, que somos nós. E o preço foi o sangue dele. E essa terra, depois que Jesus comprou uma terra sem valor, ela começou a dar frutos e a produzir a tempo e a fora de tempo. Quem bate palma da glória a Deus. Um belo dia, o Pai Celestial, depois de ter criado diversas situações para o ser humano se converter e aceitar
na época, a lei de Moisés, ou aceitar as normas de Deus, depois dele ter destruído Sodoma e Gomorra, melhor dizendo, destruído a terra com água, e da linhagem de Noé ter começado uma nova linhagem nos seres humanos. Depois que ele fez isso, e ele viu que o povo continuava a pecar, a errar, ele teve outro projeto: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Talvez eles vendo mais uma vez que eu sou Deus poderoso, eles param. Não pararam de pecar contra Deus. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade onde o pecado era tanto que não tinha nenhum lugar na terra que tinha mais pecado que esse local, a qual Deus falava que cheirava mal as suas narinas. Então, era um lugar onde o povo não tinha pudor. Eles casavam e se davam em casamento. Homens se casavam com homens e mulheres se casavam com mulheres, é o que a Bíblia diz. Era um lugar horrível. Era um lugar onde Deus analisou o coração das pessoas e só tinha o justo, Ló e sua família. Quando a Bíblia diz assim, justo, quer dizer, ali tem um crente, ali tem um adorador de Deus, ali tem uma pessoa que serve a Deus. Infelizmente só Ló e sua família era justo, e Deus livrou o justo. Eu quero que você entenda nessa palavra que você pode morar em qualquer lugar da terra, onde o pecado predomina em todo canto. Se você for fiel, Deus é contigo, Ele te livra. Falando nesse assunto, nós tínhamos ali na Babilônia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós tínhamos ali Daniel. E eles se contaminaram com o pecado? Não. Era comum um jovem beber. E a Bíblia diz que Daniel, ele não tinha nada de errado e nenhum vício sequer. Então esses jovens, que são 4 aqui, eram jovens que estavam no meio do pecado. Eles podiam prostituir, usar droga, beber, usar de influência, porque ele tinha uma intimidade com o rei para fazer o que quisesse. Mas não, eles se prostraram e adoraram somente o Criador Deus do céu. Quem bate palma, dá glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala, eu sou jovem, mas aqui não tem jeito. Um dia o evangelista Fabrício me ligou, me mandou uma mensagem, ela dizendo, pastor, aqui no Rio de Janeiro é complicado. Você pega um ônibus para ir trabalhar de manhã, irmão, já está o pessoal de sungão. Você está entendendo? Porque está indo para a praia. Eu já sabia como é que era lá, né? Na região litorânea é assim. Então, para sobreviver num ambiente desse, tem que ter Jesus na vida. Para sobreviver num lugar desse, irmão, tem que negar a si mesmo, tem que crucificar a sua carne e fazer a vontade apenas do Deus Altíssimo. Quem bate palma, dá glória a Deus. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus fez chover. Então depois de tudo isso, Deus começou a retomar um grande projeto, porque o povo continuava a pecar contra Deus. Então o nosso Senhor, Ele fez o seguinte: eu vou fazer um lugar, um país, onde o povo vai ser o meu povo eleito. Um país só para me adorar, vai dar certo. E deu por um certo instante, por um certo momento. O povo de Israel foi um povo glorioso, não foi ou não foi? O mar se abriu, eles passaram. Olha, irmãos, caiu comida do céu, enjoou de comer maná, veio as codornas. Moisés, não tem água, toca na rocha, água cristalina pura brotou da rocha. As roupas, irmão, é como se fosse uma criança daquela ali. Imagina uma criancinha dessa aí, ele punha a roupa no corpo, a roupa vai crescer junto com ele. Esse é o nosso Deus. Então Deus, ele pegou um povo, lapidou como uma joia preciosa, tirou toda a imundície, fez um passado e um futuro glorioso na vida deles. Mas com o passar do tempo, Israel pecou contra Deus. E Deus enviava os seus profetas que avisavam
Por um certo tempo eles consertavam, por um certo tempo eles desconcertavam de novo. Passava um pouco, estava adorando deuses de barro, deuses bezerros de ouro e tudo mais. Então Deus tentou de várias formas. Mas o ser humano, irmão, ele é corrupto. O ser humano sem Deus, irmãos, ele realmente é um pecador nato. Então, Deus olhando de cima, Ele fez um grande projeto. Vou enviar alguém para derramar o sangue por eles e vou tomar essa propriedade da mão do diabo. Mas o tomar de Jesus não é um tomar assim na marra. Você tem que querer ser de Jesus. Quem é invasor, quem toma as coisas na violência e se ser convidado é o diabo. Então o próprio Deus, Ele fez o projeto e o nosso Jesus se candidatou. Olha que coisa linda, igreja. Jesus fez o quê? Se candidatou para morrer por mim e morrer por você. Ele sabia que ele era capaz. Ele sabia que o Pai tentou mostrar o seu poder para que caísse temor no coração de muitos. E por um certo tempo caiu. Mas por um certo tempo não caiu. Então Jesus, Ele pensou, eu vou mostrar o meu amor. Para servir a Deus de verdade, irmão, tem que ser por amor. Para obedecer a doutrina, para largar o WhatsApp, Facebook, a mentira, a televisão, tem que ser por amor. Então Jesus veio, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu bati palma na glória a Deus. E Jesus, ele executou o plano do Pai. Veio, foi jovem, e como um jovem não tocou nenhum pecado, não pecou contra Deus, não pecou contra o Pai, deu o exemplo para nós. Foi ou não foi, igreja? Foi um grande exemplo que Ele deu para nós. Ele instruiu os seus discípulos, escolheu os 12 e mesmo assim um o traiu. Agora dá para imaginar uma coisa dessa? Ele escolheu 12 e um desses o traiu. Agora esse traidor, o traidor, irmão, o rebelde, o filho do capiroto, ele é facilmente conhecido. Você vê quando aquela mulher quebra um perfume caro de alabastro e ali ela derrama sobre os pés de Jesus. O que Judas falou? Olha, esse perfume é muito caro. Nós poderíamos ter vendido por uma soma de grande dinheiro. Então, aquele homem, ele não queria o dinheiro para a obra de Deus, ele queria para ele. Então, quando você vê uma pessoa valorizando mais o dinheiro do que uma alma, do que um gesto como esse, irmão, ele está se tornando um Judas. A nossa igreja ainda é nova, vai fazer 12 anos, né? Mas já passou cada lobão, cada Judas. E eu sempre digo para minha esposa, se esse irmão não se consertar e parar de pensar em dinheiro, parar de meter a mão em dinheiro, porque tem gente que pegou dinheiro sim na igreja e mentiu. Infelizmente, esse aí não tem jeito. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça se desviou a muitos. Então eu fico triste quando eu vejo, como um certo pastor, que toda igreja que nós abrimos, ele ia no dirigente e perguntava assim, e aí, está entrando lá? Está entrando dinheiro lá? Que isso, irmão? O pastor espiritual, ele diz assim, as pessoas estão indo, as almas estão indo. Tá, pastor, mas esse mês apertou o aluguel. Deus proverá. Porque o foco do homem de Deus é a alma. O dinheiro é uma consequência daquilo que você faz correto e Deus abre as portas. Sabia disso? E infelizmente, irmão, todo pastor que eu vi que gosta de dinheiro, gosta de estar pedindo dinheiro demais, ou abre igreja pensando em dinheiro, nenhum ficou conosco e nenhum vai ficar, porque a obra aqui é de Deus. Me bati palma da glória a Deus. E o que acontece, igreja? Judas,
ele era ali o tesoureiro da igreja, e ele começou a pensar, eu vou desviar aqui 3 moedas de ouro, mas 2 de prata ninguém vai perceber. Mas ele esqueceu de uma coisa: Deus, ele vê tudo. Deus, ele sabe de tudo. Não tem nada que passa despercebido nos olhos de Deus. Eu imagino que Judas começou a desviar 1, 2, 3 moedas. De repente já começou a pôr na mente: vou entregar Jesus por uma fortuna. Quer dizer, para nós uma mixaria, né? Mas para ele uma fortuna. O que acontece, irmão? O que aconteceu com Judas? Você acha que Judas sempre foi infiel? Eu acredito que ele era fiel, sim. Mas ele deu uma pequena brechinha para o diabo entrar. E dessa brecha ele fez um grande portão. Ele fez no coração daquele homem uma moradia. Plantou avareza, vontade de ter dinheiro. Se fosse hoje, eu queria ter uma fazenda, um carro zero. Como esses pastores estão pregando aí nesses cultos de prosperidade que não é de Deus. Então, igreja do Senhor, Judas começou a se imaginar como seria se esse dinheiro fosse todo meu. Então ele arquitetou um plano na sua mente. E no dia da Santa Ceia, primeira e última, Jesus recebe ali uma grande revelação: alguém entre nós, entre vocês, vai me trair. E um começou a olhar para o outro: é você? Eu? Senhor, sou eu? É nós? Quem vai trair o Senhor? E naquela mesma hora Judas levanta, aquele rebeldão, e taca a mão no prato junto com Jesus. Jesus diz: esse aí, ó, esse aí que me traiu. Judas levanta, e a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Quer dizer, eu acredito que entrou mais, né? E ele foi trair o nosso mestre. Quantos de nós estão traindo a Jesus? Quantos prometeram ser fiel na sã doutrina e estão usando o WhatsApp escondido? Quantos prometeram ser fiel à esposa e não estão sendo, a esposa ao marido e não estão sendo? Quantos irmãos aqui ou irmãs passaram peleja com teus filhos, quase que não nasce vivo, e falou: se ele nascer com vida, se ela nascer com vida, eu vou pôr na sã doutrina, e não colocaram. Quantos disseram que nunca colocariam os olhos na televisão e estão colocando sim, quando assenta e pega o celular e fica assistindo ali filmagem, cultos filmagem, que é a mesma coisa. Quantos fizeram grandes promessas para Deus e não estão cumprindo? Você é semelhante a Judas. Quantos estão trocando Jesus pelo Facebook, pelo WhatsApp, pela mentira, pelo jogo, pelo dinheiro? Quantos Judas estão andando e dizendo, dando a paz do Senhor? E é Judas. Estão entregando Jesus por uma mixaria. Estão entregando Jesus pela pornografia, pelos atos ilícitos, pela mentira, pela política. Estão sendo como Judas. Eu quero que nesse momento você reflita a tua vida, e nesse momento você venha se consertar com Deus. Você que passou, que está me ouvindo, que extraviou a sã doutrina, que pregava como eu prego aqui, pregava a doutrina como ela é, e hoje já não prega mais, porque foi contaminado por esses falsos ministros, esses pregadores fanfarrões da internet, que estão distorcendo o evangelho. São como Judas, e todo aquele que não obedece à sã doutrina é um Judas, é um traidor. Trocou Jesus por uma mixaria. Quem bate palma na glória a Deus? Aleluia! Então Jesus, ele sabendo que o que estava por vir, ele se entristeceu, se recolheu para o monte, na igreja, foi orar ao Pai. Sabia que não tinha como ele escapar daquele destino. Talvez Jesus pensava no que ele ia passar, mas ele lembrava de nós aqui, ó, no futuro, no presente, no futuro. Quantas pessoas iriam se entregar seu caminho, a tua vida a Ele? Quantas pessoas iriam se converter? Iam nascer um novo homem, uma nova mulher na presença do Altíssimo Deus? Quantos ouviam ouvir a doutrina? Quantas pessoas se converteriam e receberiam a revelação do que é certo e do que é errado? E quantos queriam nos profetas de Deus? Então, de repente, chega a hora de Jesus ser traído. Imagina que cena!
O homem que eu beijar de Judas, ele é o Jesus. Quem bate palma e dá glória a Deus. Então Jesus estava lá, pronto para passar o que ele tinha que passar. E veio um dos seus amigos, um dos que andavam com eles, um dos seus discípulos, se aproximou, beijou Jesus e ele disse: é com um beijo que tu trai o Filho do Homem. Em outras palavras, é com um beijo que muitos têm traído a Jesus, é com os lábios que as pessoas têm blasfemado contra Deus. Aliás, no nosso tempo, é o tempo que eu mais ouvi falar de blasfêmia contra o Espírito, contra Deus, contra o Filho. Quantos estão traindo Jesus? Eles até dizem que amam Jesus, mas não honram o Jesus que nós conhecemos. Estão desonrando a Deus como Judas. Eu amo a Deus, eu creio na sã doutrina, eu sou crente, mas não tem sido como um crente fiel, mas como um crente rebelde, como foi Judas, que trocou Jesus por uma mixaria. E bate palma na glória a Deus. Nós sabemos que Jesus foi preso, nós sabemos que Pedro tentou impedir, mas tinha que se cumprir. Porque se Jesus não tivesse se entregado na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui hoje. Agora você para pensar um pouquinho, como muitas das vezes nós somos ingratos, como muitas das vezes não queremos fazer mais a obra de Deus, e muitas das vezes murmuramos e reclamamos. Quantas vezes as pessoas abrem a boca para reclamar, e você viu na mensagem Jesus reclamando uma vez sequer? Nenhuma. Eu queria isso, eu queria que fosse assim. Irmãos, a Bíblia diz que em tudo dê graça. Se está ruim, vai melhorar. Passou mais muitos anos, minha vida é a mesma coisa. Irmão, pensa na salvação, você vai ver que compensa passar a luta aqui. E no céu vai ser bênção, aí eu vou para lá. Quem bate palma e na glória a Deus. Jesus continuou sendo preso, Jesus continuou sendo espancado, Jesus continuou calado como uma ovelha muda. Olha, irmãos, se nós passar qualquer lutinha, não sai muita murmuração, sai ou não sai? Pensamos no que Jesus passou, não murmurou, não reclamou. Nós sabemos que Jesus foi julgado e condenado. Nós sabemos que trocaram a liberdade do nosso Jesus por um homem que tinha pecado e cometido crime. Olha, igreja, o que Jesus fez para estar preso? O que Jesus fez para estar condenado à morte? Ele te amou. É isso que ele fez. Ele se entregou por nós, porque ele sabia que o único poder poderoso mesmo para libertar o ser humano era o seu sangue poderoso na cruz do Calvário. Eu conheço pessoas, irmãos, que falam: eu vou parar de beber. Eu tenho opinião. Opinião dura um tempinho, mas Jesus dura eternamente na nossa vida. Só Jesus liberta de verdade. Então nosso Jesus, e bate palma da glória a Deus. Nosso Jesus, irmãos, ele foi amarrado. Um infeliz teve a ideia de colocar uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Foi ou não foi, igreja? Como Jesus sofreu, como Jesus sangrou, aquelas coroas, sua cabeça sangrando Jesus. Aí você pensa: mas Jesus, ele não podia parar tudo? Sim. Se ele quisesse, ele pediria ao Pai que parasse tudo aquilo. E quantas legiões de anjos desceriam com espada na mão e fazia o que ele quisesse, mas ele tinha que morrer por mim e por você, porque essa é a verdadeira história de amor.
Um homem que se entregou, um Deus que se entregou, que se fez carne, que sangrou na cruz até morrer, por amor de mim, por amor de você. E bate palma da glória a Deus. Será que não compensa largar o pecado? Será que não compensa largar a televisão, a política? Será que não compensa o homem ser fiel nos seus negócios? Será que não compensa largar a mentira, a idolatria? Por esse Deus, o que esse Deus fez por nós, irmão, ninguém faz e ninguém irá fazer. Nós sabemos que o nosso Jesus, ele foi pendurado na cruz. A sua roupa foi dividida entre os rebeldes. Jesus, irmão, você imagina o tamanho do prego que colocaram nas mãos do meu Jesus, para ele ficar pendurado naquela cruz, irmãos. Como ele sofreu, quanta dor, quanto sofrimento, o sangue ia jorrando, caindo no chão. E de repente, irmãos, as pessoas começavam a sorrir de Jesus, a escarnecer de Jesus. Tu não é o Filho de Deus, desce da cruz. E ele ainda pediu o Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Quem bate palma da glória a Deus? Glória a Jesus. Aí eu vejo hoje as pessoas trocando um sacrifício genuíno e verdadeiro na cruz do Calvário, dizendo que a Maria é mãe de Deus. Mentira, Deus não tem mãe. Querendo colocar qualquer um como acima do meu Jesus. Não, ele é acima de tudo e de todos. Ele fez o verdadeiro sacrifício por mim e por você. Ele se fez carne por amor a mim, por amor a você. Ele morreu. Me bati mais palmas na glória a Deus. Nós vemos que nosso Jesus sangrou e deu o seu último suspiro. Me bati palmas na glória a Deus. Jesus morreu, igreja. Jesus foi sepultado. E eu fico pensando como nós somos ingratos, como nós largamos as coisas de Deus por pequenas coisas, como muitas das vezes abrimos a boca para murmurar da moradia, da comida, do veículo, do vizinho. Quantas pessoas de Jesus não dá? Se o senhor não fazer alguma coisa, eu não vou te servir mais. Quem é você, barrinho? Quem é você para falar alguma coisa por um sacrifício, por uma prova de amor é essa? Tem gente que fala, eu amo Jesus. Não ama nada. Se tu amar Jesus, de hoje em diante tu não vai parar de reclamar. Se você verdadeiramente amar Jesus, você vai se dar mais para Jesus. Você vai fazer mais por Jesus, porque Ele já provou o teu amor por nós. Vamos agora nesse momento provar o nosso amor por Ele e vamos obedecer a doutrina de corpo, alma e espírito. Glória a Deus, aleluia. Nosso Jesus ficou ali de sexta, sábado, mas no domingo algumas mulheres que amavam a Jesus, que não tinham medo se os soldados que fizessem alguma coisa com elas, falaram, não, eu vou lá, vamos lá no túmulo de Jesus. Por que não foram sábado, Jesus? Viu Jesus, meu pastor? Porque sábado, irmão, na lei não podia estar lá, né? Mas no domingo elas foram. Ah, mas Jesus deve estar cheirando mal. Não, eu vou lá. Ela nem se lembraram do que Jesus estava escrito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eles se lembraram. Talvez o próprio Deus falou, não vou deixar nem que lembre, deixa que pensar que eu estou morto mesmo. E elas foram lá. Mas quando chegou, o anjo disse, vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui. Um homem de branco disse isso. Olharam lá, não tinha corpo, não tinha nada. Jesus não estava lá porque Ele ressuscitou. Eu bati palma na glória a Deus. Foi isso para você, para lá. Glória a Deus.
E essa noite, o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, Ele quer ressuscitar nossa vida espiritual. Quanto de nós não oravam mais como oravam antes, e não jejuava mais, nem obedeciam mais a doutrina? E essa noite Jesus vai ressuscitar nossa vida espiritual. Essa noite Jesus vai tocar fogo e vai queimar todo o nosso pensamento turboso e errado. Vai arrancar do nosso coração todo o desejo de pecar, de voltar para trás. E aquele que não pregava mais vai voltar a pregar. Aquele irmão que caiu no pecado vai se reconciliar com Cristo e vai voltar a pregar a sã doutrina do Senhor. Glória a Deus. Isso eu digo, meus irmãos. Os irmãos que estão à frente da obra estão pensando em fechar a igreja, estão pensando em voltar para trás. Se Jesus pensasse em voltar para trás, nós estaríamos aqui hoje? Jesus não pensou nisso. Ele foi até o fim. Jesus, ele morreu, igreja, mas também ressuscitou. Jesus, ele não sou o maior e é o maior exemplo de amor genuíno e verdadeiro. Ele te amou, ele te ama. Não desista de prosseguir na caminhada. Não insista com Deus naquela bênção. Espera mais um pouquinho só. Ele vai fazer, porque Ele prometeu: tudo que pedir ao Pai em meu nome eu farei. Bate palma e dá glória a Deus. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar. Quantos dizem: na igreja tem tanto fofoqueiro, mas tem fiel também. Você não viu que um traiu Jesus? Judas não traiu? Sempre vai ter, irmão. Sempre vai ter esses. Talvez tenha mais que naquela época. Mas se um traiu Jesus, 11 foi fiel até a morte. 11 foi fiel e guardou a doutrina. Combateram um bom combate, guardaram a fé e dormiram com Deus. Por isso eu quero que você não desista de Jesus. Pastor, mas nada tem dado certo para mim. Vai dar certo a salvação, isso é que importa. Às vezes você não vai conseguir aquilo que você sonha na terra, mas a salvação te espera. Jesus está te contemplando. Jesus está te observando. Essa noite Ele quis que eu pregasse essa palavra para te lembrar que Ele morreu porque Ele te amou primeiro, que Ele ressuscitou porque Ele te amou primeiro, para que você venha dar valor na Santa Ceia do Senhor, para que você venha dar valor numa igreja de sã doutrina que prega a verdade, para que você abrace a doutrina verdadeira e obedeça por amor, porque foi por amor que Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Aleluia, glória a Deus. Bate mais palmas e glorifica mais a Deus. Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Um dia, quando eu era novo convertido, passei uma temporada de desemprego terrível, aonde eu ia porta fechada. Ô luta. Para casar até que foi rápido, né, irmão? Sabe, Miguel? Amém, né, irmão? Eu estava lá desempregado, né, irmãos? Irmão Rogério está aí também? Cadê o irmão Rogério? Fica quietinho, irmão, para ficar bom para você, tá? Não vai no fermento do irmão Lucas e do irmão dele lá. Aí então, eu passei um tempo desempregado, a luta. Aí um irmão me ensinou uma receita. Irmão Eduardo, está desempregado até hoje. Eu falei: rapaz, fui ali, fui acolá, mais nada. Vou te ensinar um remédio. Diga, você vai fazer como eu fiz. Você vai chegar na tua casa, você vai pôr uma cadeira, uma para você e uma para Jesus. Aí você vai: Jesus, senta aqui agora. Você vai dizer assim. Quem diz amém. Senta aqui. Quero que você senta aqui agora. Você é dizimista, irmão Eduardo? Eu digo: sou dizimista. E ele falou assim: então você vai dizer: Jesus, senta aí, vai conversar com o senhor agora. Tá certo isso, igreja? Tadinho do pastor Eduardo, ele dá só a paçoca, né? Mas tá bom. Aí ele falou: faça isso. Aí eu fiz isso. Aí você vai dizer: eu sou dizimista, eu não quero saber, eu quero um emprego, eu quero ganhar X, valor X. E eu quero isso rapidinho. Aí ele falou: sabe o que aconteceu, irmão Eduardo? Eu falei: o que aconteceu, irmão? Eu estou empregado, estou ganhando muito bem, tenho um carro, tenho uma casa boa, tenho dinheiro no banco. Olha o meu carro aí. O carro era bom na época, né? Carro seminovo, ó.
É mesmo, irmão? Falou, é. Faça isso. Jesus tem que abrir a porta, ele é obrigado, não tem conversa. Aí eu comecei a olhar para o irmão. O irmão era de sã doutrina. Eu olhei, ele estava de bermudão, camisa sem manga. Na casa dele tinha uma besta quadrada enorme. Saiu do ministério de doutrina e foi para o ministério sem doutrina. Eu falei, mas espera aí, isso tem que estar errado. Ele fez isso, ele era de Deus, agora ele é do Satanás, olha lá. Eu falei, não. Aí fui embora para casa. Estava de noite, estava sozinho na sala, peguei uma cadeira. Você acha que eu fiz isso, igreja? Presta atenção. Coloquei uma cadeira lá e outra para mim. Ajoelhei e falei, Jesus, faz favor, o senhor podia sentar aqui? Se o senhor não puder, tudo bem, mas eu queria conversar com o senhor. Se o senhor pudesse fazer esse favor para mim, não mereço. Sou pequenininho, assim, me considerei bem pequenininho assim. Mas assim, Jesus, o senhor podia falar assim comigo, me ouvir, só me ouve que eu quero falar com o senhor. Aí sentei na cadeira, Jesus chegou lá, na minha imaginação, né? Eu disse, ô Jesus, me perdoa, não queria incomodar o senhor, eu sei que o senhor é muito ocupado, mas eu queria pedir só um favorzinho para o senhor. Eu estou desempregado, já tem tantos meses, e eu tenho aqui, tá feio, Jesus. Não, estava solteiro ainda, foi depois que eu casei. Foi lá na frente, essa aí foi a melhor, né? Mas eu falei, Jesus, se o senhor abrir a porta para mim de emprego, o senhor é meu Deus. Mas se o senhor não abrir, o mundo eu não volto mais. Vou continuar te servindo, com emprego ou sem emprego, eu não quero saber. Do senhor eu não largo. Aí eu disse, agora senhor, o senhor pode ir, por favor, não quero incomodar o senhor não. Entrei para o quarto e desabei a chorar. E chorei, irmão, chorei. A minha cama, quando ela quebrava, assim, mais ou menos, ela quebrava da cabeça para baixo, assim, né? Tinha vezes que ela quebrava dos pés, ficava assim, até melhor. E tinha vezes que ela quebrava retinho. Ficava, tá bom. Era assim mesmo a situação. Chinelo, irmão, era um chinelo pé de um, pé do outro. Cabelo que os irmãos cortavam. 2 calças social que eu tinha. Mesmo assim, glorificava a Deus. Quando aparecia um biquinho para fazer, eu dava glória a Deus. Então eu chorei e adormeci. No outro dia cedo, alguém bate na minha porta. Quando eu abro, uma vizinha me diz, ô, irmão, meu irmão ligou agora, disse para você ir lá, pegar seu documento e não é tal empresa que não é para você fazer entrevista não, você já está fichado. Aí eu parei, como é que é? Você já está fichado. Aí me deu o endereço, tudo, peguei um dinheiro emprestado, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, né? E fui. Deu tudo certo. Lá eu prosperei na empresa, virei operador de máquina. Aí vocês me perguntam, pastor, e o irmão que te deu esse conselho? Não preste atenção no que eu vou falar. O irmão saiu com o carrão dele lá pro Buriti Shop. Quem conhece lá diz amém. Chegou lá com sua bermudinha, com a sua rebeldia, começa a passar mal, fala para a esposa dele, ó, vai lá que eu vou ficar no carro. Passa um pouquinho, ela bate no carro, ele não abre. Chama o segurança, o segurança arromba o carro, o coração dele explodiu, morreu. Compensa, irmão? Compensa ser rebelde? Então, meu irmão, minha irmã, você tem que saber falar com Deus. Pedis e não recebeis, porque não sabeis como pedir. É se humilhar na presença de Deus. Quem sou eu para falar, Jesus, senta aqui? Quem sou eu? Quem somos nós? Olha o que Jesus fez por mim e por você, irmão, na cruz do Calvário. Seja grato, seja fiel, seja obediente à sã doutrina e tudo vai dar certo. Quem bate palma, dá glória a Deus.